Vamos acompanhar aí o jogo aberto, trazendo as últimas informações do Verdão e a provável escalação de Novo Horizontino e Palmeiras, que se enfrentam hoje às 20 horas no estádio Jorge Ismael de Biase, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E também vamos ver aí as últimas movimentações do Verdão no mercado da bola. Uma peça importante do plantel deu um susto. Vitor Roque sentiu dores no joelho direito durante a última partida, mas depois de novos exames, o Tigrinho não teve lesão diagnosticada. Mesmo assim, ele deve ser desfalque na partida de hoje contra o Novo Horizontino. Andreas Pereira, que teve um trauma no ombro esquerdo, segue em transição. Veiga e Murilo, poupados na última rodada, podem ser novidades. Como visitante, o Verdão está invicto a 11 jogos contra o Novo Horizontino. O Palmeiras vai atrás de mais uma vitória, provavelmente com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Giai, Fux, Murilo e Piquerez. M. Martínez, Marlon Freitas, Veiga, Alain e Riquelme Felipe. E Flaco Lopes, sozinho na frente. Do outro lado, encara um Novo Horizontino, que está em terceiro lugar na tabela do Paulista. A gente sabe que a equipe do Novo Horizontino é qualificada, né? Sempre vem chegando aí nas finais, né? Vem demonstrando um grande trabalho, mas a gente está se preparando bem aí, vendo o que o professor tem para nos dizer, para a gente conseguir fazer um grande jogo. O time de Anderson Moreira deve ir a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Brock e Mike, Luiz Oyama, Naldi, Tavinho, Rômulo e Galo. Além de Robson fechando o ataque, a equipe chega motivada depois de superar o Primavera de virada. Foi uma vitória muito importante porque os nossos desafios são enormes ainda, mas ao mesmo tempo enaltecer essa vitória. E a gente comemora hoje, mas já começa a preparar para terça-feira, já que é um jogo extremamente importante e difícil no nosso estádio. A bola vai rolar no Dr. Jorge Ismael de Biase. É lá que o Palmeiras vai defender o 100% de aproveitamento até aqui no Paulistão. Palmeiras parece que aprendeu a lição do ano passado, quando se complicou um pouquinho no Campeonato Paulista, parecia que poderia não se classificar, foi adiante, agora já começou ganhando de 1-0, placar magro, mas resultados importantes, fazendo 3 pontos. Edu, será que esse ano o título do Paulistão vem para a equipe do Abel Ferreira? É o que o pessoal está trabalhando e que todo mundo espera, até porque o ano passado é um ano atípico. Um ano atípico. O que aconteceu no passado não vai acontecer novamente, vai demorar para acontecer novamente. E no retrasado? Não, ano passado, nós estamos falando ano passado. E outro, seu time perdeu em casa o clássico, fica quieto. E outra coisa, a gente vê que o Palmeiras está fazendo um planejamento do quê? Rodar os jogadores e dando oportunidade para os meninos das categorias de base. Então isso acaba com que, de repente, valorizando isso. De repente, nem indo no mercado para contratar, principalmente no meio de campo. Você pega esse Luiz Pacheco, o que vem jogando, o Larson, a mesma coisa. Você pega o Arthur, o lateral esquerdo, que entrou muito bem. Então, de repente, a solução está ali dentro de casa. Agora, o que eu acho, na minha visão, Renato, o Palmeiras precisa de um atacante de beirada. Um extrema que realmente chama a responsabilidade e vai para cima. De um lado tem o Ala, mas do outro lado ainda o Palmeiras... E o Paulinho, quando vai estrear? Mas aí o Paulinho poderia, por mais que ele é referência, ele pode sair também da... Então, mas só que eu acho que o Paulinho não é um extremo. O Paulinho, eu acho que ali, de repente, é um segundo atacante. De repente, um pelo lado esquerdo, que corta para dentro e finaliza. É o Paulinho Goró? Tem opções ainda o Palmeiras. Bom, nós sempre temos opções importantes em Minas e a principal delas é ele. Nossa, Everton Guimarães, muchacho. Chegando bem na hora de falar do Palmeiras de Abel Ferreira. Você que foi o grande defensor ao lado de Edu Dracena do Palmeiras no ano passado. Neste ano, Everton, o Palmeiras está mais maduro, mais cascudo e preparado para vencer o Paulistão, Everton? O cara tá com a mesma roupa de ontem, velho. O Palmeiras está mais maduro, mais cascudo, mas você não muda. O tempo não passa para você. Que bom, obrigado. A indumentária é cada vez mais linda, a figurinista Cruzeiro não na erra, copinha. né? E a modelo também nunca erra. Nunca fica madura, porque você se mantém. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Alguém puxou a vaia aí, mas não pegou, né? Alguém puxou a vaia, mas não pegou. Não provoca, não abusa. Rapaz. Se liga aí, ó. Mas vamos lá. Isso posto, eu queria conhecer o maluco que ousa, ao início de cada temporada, não colocar o Palmeiras como favorito a todos os títulos que vai disputar. Aí é uma insanidade, Renata. Desculpa. Fica aí babando no Palmeiras. Mas espera aí.
Quem comete a insanidade de abrir uma temporada e achar que o Palmeiras não é favorito a ganhar o campeonato estadual, ao campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, se vai ganhar é outra história. O Palmeiras me parece, sim, mais maduro, mais cascudo. Os erros do ano passado dificilmente vão acontecer. O Palmeiras contratou um cara que eu sou fãzaço dele, porque ele é um cara que dita o ritmo. Ele é um cara muito cascudo. Ele é um cara que comanda o coração do time, que é o meio-campo, que é o Marlon Freitas. Então, o Marlon Freitas chegando. É que você falou aí a questão do Paulinho. Paulinho, de fato, não é um jogador de beirada, como o Edu disse. É um segundo atacante. Aqui no Atlético brilhou assim, jogando muito próximo do Hulk. Uma grande fase do Hulk dele, né? O último grande período do Hulk foi com o Paulinho e do Paulinho também. Mas convenhamos, né? A contratação do Paulinho, o Paulinho tendo sofrido uma contusão muito séria, ele ainda não jogou. Espero que se recupere logo. Porque se o Paulinho entra nesse time bem fisicamente, com a chegada do Marlon Freitas e mais todos os jogadores que estão, falando de forma periférica, né? Os jogadores que estão aí ao lado deles, não há como tirar o Palmeiras da briga não, Renata. É favorito mais uma vez, mais um início de ano a tudo que for disputar. Calma, para aí. Edu e Everton falaram coisas importantes. O Edu fala nesse atacante de beirada e eu falei do Paulinho, que claro, não tem essas características exatas, mas é um jogador que se tiver à disposição do Abel, ele muda a dinâmica do time, ele oferece mais qualidade no ataque, ele é um cara que sabe fazer gols e não é aquele cara que fica fixo só como um 9, ele sabe se movimentar. Então hoje, e eu tô falando sobre isso, porque nas últimas 3 partidas, as únicas disputadas pelo Palmeiras até agora no Paulistão, olha como ele vem dando refresco, fôlego e oportunidades para o elenco, seja para os meninos que vêm da base, como os jogadores mais experientes. Eu vejo que você contrata um Marlon Freitas não é para compor elenco, é para ser titular. Você não tira um jogador que era referência no Botafogo, uma equipe que recentemente ganhou o Brasileiro e a Libertadores, para trazer para compor elenco. Você tem ainda o Andreas Pereira, que se machucou, está se recuperando. Mas vamos lá, ó. O primeiro jogo, totalmente ainda fora de forma, começo de temporada contra a Portuguesa, 1-0 também. O Carlos Miguel sempre foi o goleiro escolhido, não teve nenhum substituto. Mas ele começou na direita com o Giai, na segunda partida, no Clássico com o Santos, ele foi de Kelvin, e na outra ele já foi com o Giai de novo. A zaga, a primeira dupla escolhida, o Benedetti e o Murilo, ele já mudou. Murilo e Gustavo Gomes, que parece mais titular, não é? Só que aí já no terceiro jogo contra o Mirassol, ele foi de Gomes e Bruno Fux, que caiu nas graças do treinador. Quando a gente fala no lado esquerdo, aí tem essa briga aí do Jefté, mas o Piquerez é o titular absoluto, tanto que foi escolhido para o Clássico, mas o Arthur, que veio da base, foi aquele que o Abel Ferreira lançou mão na terceira partida contra o Mirassol, e quando saiu foi substituído pelo Piquerez, aplaudido pela torcida. Se a gente pensar em meio campo, aqui o Abel pode jogar mais ainda com o time, porque na primeira partida ele escolheu o Marlon Freitas, o Larson e aí o Maurício fazendo essa armação do time. Já no Clássico contra o Peixe, ele foi de Andreas Pereira, que se machucou, teve que ser substituído pelo Larson. O Emiliano Martínez teve a chance de começar. O Marlon Freitas foi poupado nessa partida. O Luiz Pacheco, que vem sendo elogiado, entrou. E aí o Veiga foi o condutor do time. Na partida contra o Mirassol, de novo, ele deu chance para o Maurício. E aí o Pacheco começa como titular, o Emiliano Martínez vai substituí-lo e o Marlon Freitas foi lançado outra vez. Quando a gente pensa em ataque, olha só, por enquanto, ele está variando bastante. No primeiro jogo, Luigi e Bruno Rodrigues se revezaram ali. O Alan e o Andreas Pereira foi também, no segundo tempo, não é um atacante, mas entrou no lugar dele já para segurar o jogo. E o Ramon Sosa, que é um jogador que muitos criticam, mas que o Abel parece gostar. Aqui no jogo contra o Peixe, ele já foi com o Flaco Lopes como referência, de novo com o Alan, o Belé depois entrou, e o Riquelme e Felipe ninguém esperava, porque acertar uma escalação do Abel Ferreira é missão impossível, e aí o Luigi substituiu o jogador. E já no jogo contra o Mirassol, ele escolheu o Vitor Roque, que saiu machucado, mas parece que não é nada tão grave assim, que foi substituído pelo Riquelme e Felipe, o Bruno Rodrigues titular, o Flaco entrou, definiu, fez o gol do jogo, e o Ramon Sosa, que bateu a falta. Então, aí eu pergunto pra vocês, esse é o time do Palmeiras variado, diferente conforme o adversário, mas diferente conforme a necessidade física, principalmente, Sgarbi. Sendo muito sincero, na minha opinião, o Palmeiras precisa de contratações ainda para esse ano. O Palmeiras vê um Flamengo que manteve a base do ano passado com um timaço, aí agora tá atrás de Paquetá, com proposta recusada, mas já mostrou que não tá para brincadeira no mercado. Cruzeiro também manteve a base, trouxe um Gerson, claro que trouxe o Marlon Freitas, bom jogador. Concordo com o Edu que precisa de um atacante pelo lado esquerdo. Eu contrataria também alguém ali pro setor defensivo. E é isso. Isso é o mérito do Abel, que estamos vendo aqui, ó, nesses 3 campinhos, que ele sabe fazer, né? O Abel, toda a temporada, ele sabe mesclar bem o time, dar oportunidade ali, ver quem tá bem pra temporada, ver quem não tá, pra depois, na hora que o bicho pegar,
aí o Abel sabe com quem ele pode contar. Até porque esse começo de Paulista, o Everton falou que, na opinião dele, o Palmeiras é favorito a tudo. Eu discordo. Na minha opinião, o favorito a tudo é o Flamengo mais uma vez. O Palmeiras ali briga, claro. Não joga Paulista. Zé. Não, a tudo, Cecil, tudo, Paulista não é tudo. Paulista é um só, o cavalo. Mas perdão, o cavalo Ronaldo. Mas é isso, ele sabe mesclar o time, ele tem essas opções que ele usa, que ele sabe ver quem tá bem pra temporada, qual jovem da base já consegue também vestir a camisa e jogar. Então o Paulista, o jeito que o Abel usa o Paulista normalmente, na minha opinião, é o mérito dele e eu gosto bastante. E uma coisa que eu achei que até vocês iam comentar esse aspecto, que ele ainda não utilizou a dupla teoricamente de ataque titular, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foi super badalada no ano passado e que até no momento em que o Palmeiras acabou vacilando no Campeonato Brasileiro, eles não apareceram tanto naquela hora mais importante. Então, Marco, opções o Palmeiras tem. E me agrada muito ver o quanto o Abel ele vai encontrando espaço para a base, para jogadores que são do clube, que podem render dinheiro para o clube e, ao mesmo tempo, podem render qualidade técnica também dentro da equipe. O trabalho do bom treinador, Renato, é exatamente isso. Paulista, queira ou não, é uma pré-temporada. Tem que trabalhar dentro do calendário, não tem como você colocar todos os jogadores os mesmos, né? E esse tipo de revezamento vai dando a ele a oportunidade de ver quem é mesmo que tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Quem não sente jogo, quem marca melhor sem a bola, são a parte tática do jogo. Então ele vai descobrindo quais são os jogadores que estão dentro do seu jogo, dentro da sua forma de jogar. Mas também tem uma coisa, quando mistura muito, às vezes, não dá ponto. Fica misturando e no fim não acha o time certo. Então eu espero que com esse trabalho que ele vai revelar jogadores, ele possa encontrar o time certo, claro, para o Palmeiras. Agora, hoje o jogo é fora de casa contra o Novo Horizontino, que perdeu para o Santos, mas depois se recuperou no campeonato, comandado pelo Anderson Moreira. E a gente tem uma prévia aqui do que poderia ser a escolha do Abel Ferreira para a partida de logo mais. Carlos Miguel vem sendo acionado em todos os jogos. O Giai pode ser que comece de novo como titular na direita. A dupla seria Murilo e Bruno Fux na zaga. E aí o Piquerez começando o jogo também. No meio-campo, Emiliano Martínez ao lado do Marlon Freitas e o Rafael Veiga, que não participou da última partida. O Maurício jogou o tempo inteiro, não foi substituído. Poderia ser o titular. E aí esse trio de ataque que vocês estão pedindo com o Alan, que para mim é um jogador que é muito difícil não ser titular do Palmeiras. Aí ele poderia lançar o Riquelme Felipe, que ele está testando. Está mostrando que o menino tem condições, pelo menos, de participar. E o Flaco Lopes, que resolveu a parada diante do Mirassol. O Vitor Roque poderia estar nesse jogo, mas como ele saiu com um problema no joelho, parece que não é grave, mas pode ser poupado. Então essa seria uma prévia. Ronaldão, boa para ganhar do Novo Horizontino se ele escolher esses jogadores? Tem que olhar o outro lado lá. O Novo Horizontino em casa tem feito um trabalho diferenciado aí. E mudou o treinador, mas... Será que vão pagar a grana pro Rômulo atuar hoje, que é do Palmeiras? Não vai ser uma coisa tão fácil. Agora, o que meus amiguinhos estão comentando, que eu percebi também, o começo do ano, o Abel gosta de mexer muito na equipe. E é bom porque ele vai conhecendo, né, os jogadores. É bom que ele vai mudando a forma tática também, porque muitas vezes o pessoal reclamou muito que o Corinthians era o Corinthians, ó, o Palmeiras Não, imagina! Porque quando eu estava lembrando da defesa, da recomposição, eu vi o Memphis fazendo gol de cabeça no meio da defesa. É a recomposição do Palmeiras, que ela tem que ser muito ativa, né, doutor? Exatamente. O problema é saber jogar dentro da forma tática do Abel. Sem a bola, marcar, fechar os espaços, marcar pressão na saída de bola. Então, é isso que define um jogador que é mais útil do que é normal, do que é comum. Às vezes joga muito bem, mas dentro do esquema tático ele não produz. Posso meter o bedelho? Posso meter o bedelho aqui numa coisa? O doutor foi bem, hein? Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai desagradar a maior parte aqui. Mas eu acho que vai agradar o torcedor palestino, porque eu falo a linguagem do torcedor do Palmeiras. Porque o negócio é o seguinte, gente. O que a gente mais ouviu na temporada passada? O Palmeiras está em meio à temporada numa reformulação. Foi o que eu mais ouvi. Foi a famosa passada de pano que muita gente deu para os insucessos do Palmeiras. Não, o Abel ele está recebendo os jogadores, ainda está adotando a melhor tática, está buscando o melhor time. Eu ouvi isso a temporada inteira e o Palmeiras não ganhou nada. Ponto. Dito isso, o Palmeiras começa uma temporada cometendo os mesmos erros da temporada passada. O Palmeiras ele começa uma temporada sem contratar, contratou um jogador. Concordo. Um time que tem carências sérias, carências no seu elenco. O próprio Edu falou que precisa de uma ponta, o outro falou que precisa de um zagueiro. Mas ano passado não foi criticado porque contratou demais. Não, mas contratou mal, Rê. Gastou o problema bilhão, gastou lá 700 milhões. Aí o Abel chega, né, o Paladino, chega na coletiva e fala assim, não, mas ninguém fala que nós gastamos 700, mas eu arrecadei 2 bi, como se fosse só ele também. Então, o meu ponto de vista, o Palmeiras tem que entender o seu tamanho.
tá? O Palmeiras ainda não entendeu o seu tamanho. O Flamengo entendeu. O campeonato estadual pro Flamengo, dane-se. Você vai ganhar, mas não vai quero ganhar, ver se dane-se. contra o Vasco vai jogar o Sub-20. Mas é só com chance de cair. Imagina, o regulamento do Campeonato Carioca não permite o Flamengo, entre aspas, ser rebaixado. Não, mas aí ele vai ter que aumentar o calendário, jogar mais jogos num quadrangular de rebaixamento. Mas o Campeonato Paulista, se você vacila, você pode cair. No Campeonato Carioca não é tão curto quanto o estadual. O meu ponto de vista é o seguinte, o Palmeiras vai esperar o quê pra contratar jogador? O meio da temporada pra ter uma nova reformulação? Pelo amor de Deus. Mas você vê um time desse igual do Palmeiras, onde que você precisa de contratação? Onde precisa de contratação? Deixa eu te falar. Os laterais direitos. Os caras podem se dar o luxo de o quê? De iniciar uma temporada e conforme o andar da carruagem, falar, ó, realmente aqui nós estamos precisando do Palmeiras. Se você pega esse time aí, entrar o Andréas no lugar daquele Emiliano e entrar o Vitor Roque no lugar do Filipe lá, cara, isso é um timaço. Aí chega em meio à temporada, aí você tem no banco o Emiliano, você tem no banco o Maurício, você tem no banco o Kelvin Giai. Gente, vem cá. Então o Palmeiras pode se dar o luxo. Vamos parar. Aí vocês me chamam de vira-lata aqui no programa, de cachorro caramelo. Porque quando é o Emiliano joga bola. O Emiliano só joga bem porque ele habla. Porque se falasse português que nem a gente aqui, era um jogador comum. Comum. Aníbal Moreno, super valorizado porque habla. Comum. Pelo amor de Deus. Mas já foi embora, Aníbal. Exato, mas é o que eu tô querendo dizer. São jogadores que são contratados de maneira equivocada e o Palmeiras acha que tá legal. Você perde o Andréas Pereira, como infelizmente machucou o ombro, não sei se é grave, vamos aguardar. Você coloca Parece quem? que não é tão grave. Que bom. O Vitor Roque. O joelho. Coloca quem? Mas por isso que a base tá aí. Tem o Luiz Pacheco, tem o Larson. Edu, você é macaco velho de bola. Agora, Você sabe que uma temporada de pressão que o Palmeiras passa, uma exigência de conquistar títulos, você jogar responsabilidade. E o Luiz Pacheco, e Larson, o Riquelme, é morte. Você prefere pegar um time já organizado. Peraí, você precisa pegar um time organizado, que você pode lançar jovens, que não vai sentir. Eu quero saber o Facundo. Mas você vai conversar. Você pega uma estrutura igual o Palmeiras, muda-se as peças, mas a estrutura do time... Você vai conversar com o Capelano, você vai conversar com o Ronaldo, eles são adeptos do quê? Vamos nos endividar e se lascar na frente. O Palmeiras tem aí você pega uma presidente como a Leila, que faz o trabalho muito. Mas eu não acho que o Palmeiras tem que sair contratando a rodo, tem que contratar um ou dois jogadores e pontualmente tendo a contratação. Quando se falou em Almada, e John Narias, aí você vê o patamar. É isso. Gente, o que adianta contratar 3, 4, 5 pacotão? Não, mas daqui a pouco traz. Aí a gente vai elogiar, falar, olha a contratação. O Edu prefere o Luiz Pacheco ao Almada. Ele prefere o Riquelme ao John Narias. Se você não conseguir trazer esse jogador na base. Se você não conseguir trazer o John Narias e o Almada, mantém o que tem aí, o Larson. O Palmeiras não. Vai trazer por trazer? Quando o Richard Rios chegou no Palmeiras, não era nada e virou tudo. Mas por exemplo, foi super bem vendido. O Palmeiras nos últimos anos teve Hendrick e Estevão. Hoje, pronto, assim como eram os moleques, não tem o Hendrick e o Estevão. O moleque da base que vai entrar e vai render... Mas também tem da hora também. Não, eu não tô falando isso. Só que tem que contratar. Ah, sim. Tem que ter um cara à frente pro moleque da base aos poucos, na minha opinião. Não tem o Hendrick e Estevão, mas olha o que o Alan fez no final. Olha o que o Vitor Roque vem fazendo. Olha o que o Flávio Veja bem. Não decidem campeonato. Veja bem. Não decidem campeonato. Eu não tô aqui falando que não precisa contratar. Eu acho que precisa, mas pontual. Que venha e vista a camisa titular. Agora, trazer por trazer... Quantas peças? Quantas duas no máximo. Pra mim, duas. O atacante, de repente, um zagueiro. Mas só concluindo, é uma visão totalmente errada que o Capela tem, como se o ano passado do Palmeiras quase, do jeito que você fala, o Palmeiras brigou pra não cair. O juiz e o Bandeira. O Palmeiras brigou pra não cair ano passado. Do Palmeiras ano passado, pergunta pra qualquer torcedor da rua que eu frequento a rua. Foi uma piada. Virou chacota. O Palmeiras perdeu o Brasileiro e Libertadores pra um time que olha o time do Flamengo. Copa do Brasil tomou pau pro maior rival. Campeonato Paulista porque o Aníbal... Mas chegou na final do Paulista, chegou na decisão da Libertadores, foi o segundo colocado no Brasileiro. É melhor que um monte de times, Chaveca, na hora de dar um beijo, você ganha um abraço, é melhor não fazer nada então, pô. Mas a tentativa é assim, nem sempre você vai conseguir tudo. Agora o Everton quer falar sobre o nosso assunto aí. Everton, contratações, precisa de muitas, poucas, qual é a sua opinião? Ô Renato, eu fico daqui ouvindo e absurdado. Dá vontade de cuspir no chão e sair nadando, porque não dá para ouvir tanta groselha. O Sgab, o Aspira, vem cá no pai. Vem cá no pai. Que time no continente apresentou para o futebol mundial 2 jogadores consecutivos como Palmeiras e Hendrick e Estevão? Foi exatamente o que eu falei. Cara. Foi não. Você quer um todo ano? Você quer um todo ano? Não tem como ser todo ano. Você tá repetindo o que eu falei, irmão. O que você colocou como favorito a ganhar o Campeonato Paulista.
Você colocou o Flamengo favorito a ganhar o Campeonato Paulista. O Flamengo não entrega pro futebol mundial jogadores do nível do Estevam e do Hendrick. Aí quando o Palmeiras não entrega numa temporada um do mesmo nível do Hendrick e do Estevam, aí você fica, não, mas não é tudo isso. Porque não tem hoje um jogador do nível do Estevam e do Hendrick. Mas você quer um todo ano? Você tá que nem a Titiolina, insaciável, velho. Everton, você repetiu o que eu falei. Eu falei, não é todo ano que o Palmeiras vai revelar Estevam e Hendrick. Foi exatamente o que eu falei, ô Montanha. Vai ganhar o Paulista? O Flamengo vai ganhar o Paulista? Ai, que mistura! Vamos para o YouTube, pode ser? No Campeonato Paulista, o Palmeiras tem 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. Hoje, Mari Capra tem uma partida também importante jogando no interior. Tudo bem, Mari? Bom dia aí para você. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia também aos fãs de esporte que estão com a gente. Hoje um dia muito importante para o Palmeiras, 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, que já está em Novo Horizonte, viajou ontem por volta de 1h da tarde para lá, porque enfrenta o Novo Horizontino pela 4ª rodada do Paulistão. Esse jogo, né, o Palmeiras com 100% de aproveitamento, em busca aí de somar 12 pontos. Palmeiras que está na 2ª colocação, atrás apenas do Bragantino, mas com diferença apenas por saldo de gols, mas vai enfrentar o 3º colocado do Paulistão nesse momento, que é o Novo Horizontino. Vem de uma virada surreal, né, contra o Primavera, saiu perdendo por 3-1, conseguiu reverter para 4-3, então é o time também que o Palmeiras tem que ter bastante cuidado. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola. O Palmeiras que está esperando algumas saídas, né, que a ideia da direção é dar uma aliviada na folha salarial, que entende que fechou muito alta em 2025, né, com as últimas contratações, e por isso quer aliviar a primeira folha salarial para aí então poder investir em novos reforços. O Palmeiras anunciou Marlon Freitas, né, a única contratação, ele que veio do Botafogo, já está jogando e performando muito bem, mas também anunciou algumas saídas, Aníbal Moreno, Micael e a mais recente, o Everton, mas não deve parar por aí, o Verdão deve ter novas saídas. Nesse momento, o time encaminhou a saída de Facundo Torres para o Austin dos Estados Unidos, né, uma negociação já bem encaminhada, deve ser confirmada nos próximos dias, e também o atacante Luigi deve deixar o clube. Outro que tem recebido sondagens, inclusive do Napoli e da Itália, é o Giai, mas essa negociação é um pouco mais difícil, porque o Palmeiras ficaria apenas com Kelvin para a lateral direita, então o Giai deve sair apenas se a proposta for realmente muito boa. Os alvos do Palmeiras neste momento são o Nino do Zenit e também John Arias do Wolverhampton. O Nino tem uma situação também um pouco mais complicada. O Palmeiras chegou a uma negociação, a um acerto diretamente com o jogador. O clube e o jogador já acertados, mas o Zenit não pretende liberá-lo ainda nessa janela. Isso porque entende que ele vai ser muito importante nesse início de ano. Então a situação deve facilitar apenas na janela do meio do ano. O Palmeiras ainda tenta, né, encontrar alguma solução, porque quer muito contar com o Nino, mas o Zenit complica a situação. Então essas são as informações que a gente tem até agora do mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino hoje às 8h da noite. Logo mais, Bruno, eu volto com as prováveis escalações e com mais informações dos jogadores que viajaram para essa partida. Combinado então, Mari, para a gente falar bastante dessa partida, então, onde o Palmeiras inicia o Campeonato Paulista, ainda nesse ritmo de pré-temporada, mas já são 3 jogos e 3 vitórias, incluindo, Mari, uma vitória num clássico contra o Santos. Exatamente. E acho que é o clube que mais consegue fazer o plano ideal dos treinadores com esse calendário, né? Você não precisar gastar todos os seus titulares, conseguir preservar alguns, conseguir dar um tempo melhor de preparo físico, inclusive recuperar outros jogadores, porque tem uma base muito forte, né? E aí consegue, de fato, utilizar meninos da base, consegue com isso até esperar um pouquinho o mercado, não se precipitar contratando jogadores para certas posições, porque tem na base também ali talentos que podem, de fato, preencher o profissional. Novo Horizontino é uma equipe difícil, a gente já fala isso há muito tempo, dentro do Campeonato Paulista, consegue complicar ali, avançar de fases, mas o Palmeiras está muito bem, mesmo com 1-0 ali, né, em todos os jogos, ele consegue desempenhar e garantir os pontos. Ele tem conseguido manter essa ideia, mesmo não tendo conquistado títulos no ano passado? A ideia qual? A ideia de, assim, começar com calma e encarar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada? Sim, eu acho que sim. Isso? Eu acho que sim, porque o restante da temporada é um acaso, assim, você cai para o Flamengo, que é o melhor time da América, é o melhor elenco da América, você tem o Cruzeiro chegando muito forte, eu acho que o Palmeiras consegue continuar, chega à final de Libertadores, briga pelo Brasileiro quase até a última rodada,
o começo de temporada, o planejamento é perfeito, porque o restante é o que importa. E você destacava esses jovens que já estão aparecendo agora no time principal, por exemplo, o Pacheco, os outros, né, de ataque também, o Benedetti, enfim, são vários nomes que aparecem no time principal. Na lateral. O Arthur, o Abel elogiou muito. Elogiou muito, exatamente. E ali, Piquerez não tem nem o que falar, né? Titular absoluto desse lado, mas é importante você já observar quem pode preencher ali uma possível lacuna. Você vai precisar de um elenco 100% ali, né, fisicamente. Esses jovens jogadores, eles estão com o Abel tendo essa oportunidade correspondente. O Larson também era outro que eu ia citar. Mas eu citei esses jovens porque isso, de certa forma, compromete a participação do time na Copa São Paulo. Esvazia a Copa São Paulo. Mas a ideia do clube ele não depende do título da Copa São Paulo, ele se preocupa em manter o elenco forte ou dar espaço para esses jovens no elenco. Eu acho que a gente vai conseguir acompanhar o impacto na Copinha e nesses jovens jogadores um pouco mais para frente, porque o calendário do futebol brasileiro profissional ele está impactando a Copinha, por exemplo. A gente está vendo, né? Alguns clubes do Rio, de São Paulo, tiram seus jogadores que na Copinha seriam força máxima para colocar no profissional justamente para dar esse descanso, entre aspas, ou preparo para os jogadores titulares. Então a Copinha ela está pagando preço, a gente está vendo isso. Porque daí você antecipa tudo, né? O jogador de 17 anos que joga a Copinha para o jogador de 19, 20 anos jogar no profissional. Eu acho que mais para frente a gente vai ter um impacto melhor, se a Copinha de fato está pagando o preço do calendário. Vale lembrar que, por exemplo, Estevão e Hendrick são jogadores que foram formados pelo Palmeiras e que teriam idade para jogar a atual Copinha. Exatamente. E a gente está falando de jogadores que já estão na seleção Flamengo, por exemplo, nem Copinha, né? Abre mão nem também, vem. né, para dar espaço para esses jogadores numa competição entre os profissionais. Exatamente. Daqui a pouco a Mari Capra, então, volta com essa Bom dia, um abraço para você, beijo, Mari. Bem, Celso, boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde, Mário Pereira. Boa tarde a nossa Mari Capra, que vai chegar daqui a pouco. Muita coisa para falar hoje, né? Não só vai chegar, como ela chega invicta e baliza zero, a Mari Capra. Isso é verdade. Já estão falando isso lá. Ali pelas Alamedas, estão falando que desde que a Mari Capra assumiu o setorismo do Palmeiras, o Palmeiras não perde mais. Olha a responsabilidade, hein, para hoje, hein, Mari? Tem gente feliz com isso. Oi, amigos, tudo bem? Muito boa tarde para vocês, boa tarde ao Fã de Esporte. Eu fiquei sabendo que tem gente muito feliz aí com essa sequência de 100% com o Palmeiras. E vou dar uma boa notícia, que sou eu que vou ficar de olho no jogo de hoje. A gente vai estar aqui amanhã de novo para repercutir esse jogo. E quem sabe aí com mais uma vitória do Palmeiras chegando aos 12 pontos. O Palmeiras invicto no campeonato, né? Vai enfrentar o Novo Horizontino hoje às 8h da noite, lá em Novo Horizonte. O Palmeiras, que já está lá, saiu por volta da 1h de ontem para a viagem, então, para esse confronto. A gente vê o técnico Abel Ferreira rodando bastante esse elenco, né? Uma das propostas do treinador para esse início de temporada. E a ideia é que Veiga e Murilo, que foram poupados no jogo contra o Mirassol, ganhem oportunidade entre os titulares do Palmeiras que vão a campo hoje à noite. Já o Vitor Roque deve ser poupado após sentir o joelho direito no jogo contra o Mirassol. O time avisou que não existe uma preocupação maior com o Vitor Roque, né, que ele está bem, mas por causa desse desgaste, então, ele deve ser poupado. Outro que não vai estar à disposição é o Andrés Pereira. Ele já evoluiu no tratamento do ombro, mas ainda não deve jogar. Então, vamos ao provável time do Palmeiras para o jogo de hoje à noite. Deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral, Murilo e Gomes na dupla de zaga e Piquerez. Depois, Emiliano Martinez, Larson, Veiga e Alain, Luigi e Flaco Lopes na frente. Bom, esse deve ser o provável time que Abel Ferreira vai botar em campo hoje contra o Novo Horizontino. E vale a gente destacar que o Novo Horizontino vem de uma vitória surpreendente contra o Primavera. Isso porque saiu perdendo por 3-1 e depois virou o placar para 4-3 nessa virada aí na última rodada do Paulistão. O time está em terceira colocação, né? Logo atrás do Palmeiras. Palmeiras que está em segundo, atrás do Bragantino com 9 pontos, os dois apenas a diferença de saldo de gols. O Novo Horizontino vem logo em seguida com 6 pontos. O Anderson Moreira deve dar uma chance pro Maicon Jesus no time titular. Ele que entrou no último jogo e foi determinante para essa virada surpreendente aí. Ele deve assumir a vaga de Diego Galo no meio de campo. Assim, o time do Novo Horizontino deve vir a campo com o Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e Mike, Luiz Oyama, Léo Naldi, Tavinho, Rômulo e Maicon Jesus e o Robson na frente. Bom, Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam hoje às 8h da noite pela 4ª rodada do Paulistão no estádio Jorge Ismael de Biasi. Aí os dois times que devem ir a campo na rodada de hoje à noite, em que o Palmeiras busca manter a sequência invicta no Paulistão. Bruno. Boa, Mari. Obrigado, viu? A Mari passou um time forte do Palmeiras pro jogo de hoje. Não foi, Mari Pereira? Forte, sim. Eu acho que não sei se é a tendência, mas já para o Abel também, né? Observar, semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vem de uma vitória muito importante, como a Mari destacou. Eu acho que é para você correr
minimizar os riscos. Eu ia falar riscos zero, mas é difícil. Minimizar os riscos ali de amargar talvez a primeira derrota no campeonato. Celso, entre os jogadores do time titular, ela citou o Larsson, que é jovem, é da base, mas um que tem se destacado também é o Luiz Pacheco. E a gente tem alguns números desse jogador aqui, porque são dois volantes, então o Larsson e o Pacheco, que começam a aparecer no time principal. Isso minimiza, vamos ver os números dele, ó, o Pacheco nesses 2 jogos então, duelos vencidos 8, duelos defensivos 9, desarmes 4, posses recuperadas 6. 108 minutos jogados. Minimiza a urgência por um substituto para o Aníbal ou não? Palmeiras precisa sim ainda de reforços para essa posição. Eu acho que depende muito mais sobre os outros que estão lutando por essa posição do que necessariamente os meninos. O outro, no caso, que é o Marlon Freitas, né? Com o Marlon Freitas de 5, efetivamente de 5, que é onde eu acho que ele tem rendido, mas não é onde ele melhor rende, pelo menos o melhor Marlon Freitas não foi assim. O melhor Marlon Freitas tinha o Gregory como camisa 5 e ele um pouco mais à frente. Se o Marlon de fato for o jogador da camisa 5 na cabeça do Abel Ferreira, tudo bem, aí eu acho que isso sim minimiza. Eu sou muito contra você responsabilizar um menino. Uma coisa é nesse início de ano, outra coisa é na reta final de campeonato, vamos supor que o Marlon Freitas seja de fato 5 lá em novembro, e aí o Marlon Freitas se machuca, ou é suspenso para uma final de Libertadores, ou uma semifinal, você vai colocar todo esse peso no menino? Eu sou contra. Eu acho que os meninos, eles têm que entrar, e acho que isso tem funcionado tão bem no Palmeiras nos últimos anos, que é algo que eu não perderia para agora, que é coloca os meninos na boa. O Endrick entrou na boa, o Estevão entrou na boa. Esses meninos que entram na boa, eles têm a maior chance de jogar sem peso e virar, de fato, um jogador que pode ser impactante. E eu não acho que o Luiz Pacheco seja nenhum talento geracional como os outros dois. Então, acho que ainda mais em cima disso, eu ainda iria atrás de um camisa 5. Como o Alan entrou na temporada passada aos poucos, não é, Mari? E agora já é uma figura, dá para falar que é um titular absoluto do Palmeiras. Sim, com certeza. Inclusive, o Abel foi criticado quando tirou o Alan na final da Libertadores, né? É verdade. Que era o melhor jogador ali do Palmeiras em campo. Eu concordo com o Celso, mas eu acho que o Palmeiras ele faria isso com a responsabilidade que tem feito. Assim, se o Palmeiras, que está ali no dia a dia, que está acompanhando, a gente ainda não tem um recorte para definir que esse jogador ele serve como volante agora do Palmeiras. Precisa dos enfrentamentos, enfim, maiores, né? No caso do Pacheco. Acho que se o Palmeiras entende que pode funcionar, eu acho que tudo bem segurar um pouco esse reforço. E vem aí um clássico entre Palmeiras e São Paulo, mas só no final de semana. Antes o Palmeiras, claro, tem o Novo Horizontino e o São Paulo tem a Portuguesa. Ainda também nesse início de temporada e ainda montando o seu elenco para 2026. Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam às 20 horas desta terça-feira no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino chega embalado após uma virada épica na rodada passada. O Tigre do Vale reverteu em 1-3 e venceu o Primavera por 4-3, fora de casa. Esta foi a segunda vitória seguida do time, que é o terceiro colocado do Paulistão com 6 pontos. A única derrota foi na estreia, na virada sofrida contra o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras, por sua vez, segue embalado, invicto, com 3 vitórias pelo placar mínimo e 100% de aproveitamento no Paulistão. Tem a mesma pontuação do líder Bragantino, só em desvantagem e com isso na segunda colocação da tabela, por causa do saldo de gols. Tenta chegar aos 12 pontos para estar mais perto da classificação ao mata-mata. Abel Ferreira deve fazer novas mudanças no time, em que Veiga e Murilo, por exemplo, poupados na última partida, podem ser novidade. As boas notícias da última segunda-feira foram os exames de Vitor Roque, que não constataram uma lesão no joelho direito, e o avanço na recuperação de Andréas Pereira, que iniciou a transição física e tem chance de retornar antes do previsto. Ambos, porém, ainda são desfalque nesta rodada. Escalação provável: Carlos Miguel ou Lomba, Kelvin, Murilo, Gomes e Piquerez, M. Martínez, Larsson, Veiga e Alan, Luigi e Flaco Lopes. Escalação provável do Novo Horizontino: Jordi, Alvarino, Dantas,
Patrick ou Eduardo Brock e Mike, Luiz Oyama, Léo Naldi, Tavinho, Rômulo e Maicon Jesus, Robson,